Alô, galera esperta do canal, vamos dar início agora à sessão Fala Prof, do canal do professor Ivano Nonato, o canal Andarilho. E essa ideia surgiu a partir de questionamentos de alunos, de pessoas que sempre que se deparavam comigo, perguntavam sobre questões da minha vida, questões particulares, questões da rotina de um professor e questões sobre minhas duas formações, tanto administração quanto psicologia, especialmente na psicologia, a hipnose. Então, a partir daí, nós decidimos montar essa sessão Fala Prof. E hoje nós vamos com o vídeo de número 1. Antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bem, muito bem. A pergunta que nós vamos responder hoje é do Cláudio Cerqueira. O Cláudio é lá de São Luís, no Maranhão. E só para que vocês entendam, nós vamos responder as perguntas de acordo com que elas foram sendo colocadas lá no meu Facebook, né? E o Cláudio, ele fez uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: ele quer saber a diferença do psiquiatra, psicólogo e o psiquiatra forense. Pois bem, nós vamos desmiuçar as diferenças entre esses três profissionais aqui, falar um pouco de cada um deles para que vocês entendam melhor. Eu vou começar falando sobre o psiquiatra, né? A grande diferença do psiquiatra para o psicólogo está na sua área de formação. O psiquiatra, ele é um médico, ele estuda 6 anos medicina, se torna médico e fica mais 3 anos fazendo a residência, que é a especialização, em psiquiatria. Então, o médico, ele é um médico psiquiatra. Já o psicólogo, ele faz um curso de formação do psicólogo, esse curso dura 5 anos. Então, nós temos aí uma diferença de 4 anos para a formação do psiquiatra e o médico, né? E as abordagens também, elas diferem entre si, porque o médico, o psiquiatra, ele passa grande parte do seu tempo estudando a fisiologia do sujeito, as questões orgânicas e bioquímicas do ser humano, né? E das doenças psicopatológicas. Então, o que vai acontecer nesse ponto de vista? O psicólogo, ele já tem um foco diferente. O foco do psicólogo é no comportamento, tanto do indivíduo, quanto o seu comportamento em sociedade. Então, percebam que o foco dos dois, ele difere um pouco. Um é muito mais pelo lado orgânico e o outro pelo lado do comportamento. Uma outra diferença grande entre o psicólogo e o psiquiatra é que o psiquiatra, por ter uma formação em medicina, ele é o profissional que pode receitar medicamentos. Já o psicólogo, em hipótese nenhuma, ele pode receitar qualquer tipo de medicamento para o seu paciente. E o que acontece com essas diferenças todas? Apesar de serem bem diferentes, as áreas do conhecimento são praticamente as mesmas. O que nós temos são focos diferentes. O psicólogo, ele é um profissional que a gente fala que ele faz os seus tratamentos, as psicoterapias, através das palavras, né? No consultório do psicólogo, o paciente, ele vai falar, colocar aquilo para fora, né? É o único profissional que ganha a vida para escutar os outros, né? E aí o que vai acontecer nesse sentido? Essa escuta que o psicólogo tem é uma escuta diferenciada, porque na verdade ele vai procurar não o que está sendo dito, mas sim o que o paciente não disse, e ele deixa a entender através de suas palavras. E aí, dentro da própria psicologia, nós temos algumas abordagens que a gente chama de cognitivo comportamental. Nós temos os próprios psicanalistas, os humanistas, o pessoal aí que milita na hipnose ericksoniana. São várias e várias abordagens dentro da psicologia, mas todas elas com foco no comportamento do sujeito, nas suas relações sociais. Já o médico psiquiatra, ele vai investigar a fundo as causas biológicas, bioquímicas das psicopatologias. Ele é o cara que pode pedir exames, eletroencefalogramas, ele pode pedir ressonâncias magnéticas, né? E outros exames, e aí a partir desses exames ele vai verificar se existe uma patologia ou não. Existe ainda uma outra questão que essa talvez eu deixe até para um outro vídeo, porque essa questão é polêmica, que existe uma rixa
entre médicos, psiquiatras e psicólogos, mas essa questão ela é muito controversa, não vale a pena entrar a fundo nela. É importante que vocês saibam que existe, os profissionais de psicologia que estão assistindo o vídeo, os médicos, psiquiatras que também irão assistir, sabem que existe, mas no meu ponto de vista, eu toquei nesse ponto para dizer o seguinte, que isso não leva nenhum dos dois profissionais a nada, porque eu acho que essas duas profissões, elas são complementares e andam juntas. O psiquiatra, ele precisa do psicólogo para realizar as psicoterapias que ajudam sobremaneira na melhora dos pacientes. Inclusive, existem alguns casos em que as próprias psicoterapias, elas ajudam o paciente a ter uma melhora significativa sem a necessidade medicamentosa, né? Então, o profissional de psicologia ajuda muito o psiquiatra. E o profissional de psicologia, ele pode, em determinado momento, se identificar que o paciente precisa de uma avaliação mais a funda para descobrir qual é a patologia que ele tem, se ele precisa de um medicamento ou outro, ele vai encaminhar esse paciente para um médico psiquiatra. Então vejam que as duas profissões, elas têm e devem caminhar juntas, porque um vai complementar o outro e vice-versa. E aí nós vamos para a terceira questão do Cláudio, que é o seguinte, ele pergunta sobre o psiquiatra forense. Muito bem, o psiquiatra forense é o que trabalha na justiça. Ele é designado por um juiz para verificar se um determinado réu, uma pessoa que é suspeita, que é acusada de um crime, ou até mesmo numa discussão de herança e outras questões, esse profissional psiquiatra forense, ele vai, a pedido do juiz, verificar se aquela pessoa tem capacidade ou não para responder pelos seus atos. Ele pode fazer um laudo, né, dizendo se a pessoa é ou não inimputável, né? Inimputável é aquele que não responde pelos seus próprios atos. Existem outras formas também de se fazer, em que o juiz ele quer saber se aquela pessoa representa ou não perigo para a sociedade, para decidir se coloca em liberdade ou não. E aí o médico psiquiatra ele é o responsável por fazer todo o diagnóstico e emitir laudos para o juiz. Porém, o juiz ele não é obrigado a acatar esse laudo. Ele vai utilizar o laudo como uma ferramenta para a tomada de decisão. E aí ele vai juntar os vários outros elementos que ele tem no processo, junto com o laudo do médico psiquiatra forense, para determinar a sua decisão. Tal qual o psiquiatra forense, nós temos também psicólogo forense, que vai identificar perfil, personalidade, que vai fazer acompanhamento em casos de adoção, que vai fazer uma investigação no que diz respeito a abuso em família. Existem várias possibilidades, tanto psiquiatra forense quanto psicólogo forense. E aproveitando isso tudo, existe ainda também o profissional de hipnose forense. Isso mesmo, no Brasil já existe esse profissional, né? O que ele faz? Ele coloca as pessoas em hipnose para que a gente sabe muito bem que a memória da pessoa, quando ela está em transe, ela fica muito mais aguçada e a pessoa consegue se lembrar de detalhes que em estado de vigília ela não se lembraria. A psicologia, a hipnologia, quando ela é utilizada nesse meio, ela não serve como prova, mas ela pode ajudar o processo a encontrar provas a respeito de um crime. Suponhamos que determinada testemunha não lembre da placa de uma moto que a assaltou. O profissional de hipnose vai colocar ela em transe. Em transe ela vai lembrar daquela placa perfeitamente e os investigadores podem verificar aquela pista através da placa da moto que foi fornecida pela pessoa em transe. Olha que interessante, né? Nós temos todas essas possibilidades. Então, veja bem, agora você já sabe a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra forense e o psicólogo forense, ainda o hipnólogo forense. Veja que interessante, né? Então, eu acredito que esse vídeo deve ter servido para muitas pessoas e se não serviu para você ou se serviu, dá um likezinho aí, ajuda a gente a continuar esse trabalho, se inscreva no nosso canal, que a partir de agora, toda semana nós vamos soltar 3 vídeos respondendo a todas essas questões. E antes de terminar, Gessana, você fez uma pergunta, Gessana Godinho de Uberlândia, né? Falando sobre o coaching.
essa merece um vídeo especial e daqui a pouco a gente vai gravar esse vídeo e vai estar no canal aí, especialmente para você. Espero que tenham gostado. Até a próxima, né? Vamos salvar o mundo agora. Um abraço!